Eu vou contar uma experiência para vocês, algo que frequentemente acontecia onde eu morava quando eu tinha os meus 12, 13 anos, no interior da Bahia. Perto da nossa casa existia um homem que ele trabalhava com rituais. Eu não sei ao certo se ele era da Umbanda ou da Quimbanda, um tipo de rituais semelhantes a esse tipo de religião africana. Certa vez, minha mãe disse que esse rapaz, ele discutiu, né, num bar, e ele chegou a esfaquear um cara lá, né? E aí chamaram a polícia pra prender ele. Diz que ele fugiu, né, correu, né, saiu do bar, indo em direção à sua casa. A minha mãe falou que os policiais foram atrás dele pra prendê-lo. E você acredita que ninguém conseguia encontrar o rapaz? E aí os policiais desistiram, foram embora, não conseguiram encontrá-lo. E aí, tempo depois, ele contou lá no povoado que ele viu os policiais, que os policiais passavam por ele, que os policiais chegavam a quase encostar nele, mas não conseguia vê-lo. E aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, mas como isso é possível? E aí ela me contou, filho, existem rituais que são feitos por pessoas maldosas, mal intencionadas, pessoas que servem ao diabo, ela falava assim, que faz com que elas possam ficar invisíveis, se transformar em qualquer objeto, em qualquer coisa, até mesmo em animais, e não serem encontradas, serem vistas. E eu achava aquilo uma completa viagem da minha mãe. Eu não acreditava de fato naquilo. Até que um dia eu presenciei, não esse rapaz, mas um evento que me chocou completamente. A minha mãe, nesse tempo, eu tinha acho que uns 11 para 12 anos, ainda morava eu, minha mãe e a minha irmã na mesma casa. E aí a minha mãe, uma certa vez, tinha ido pra feira, né, vender algumas coisas, e ela disse que uma senhora chegou pra ela e deu tipo um santinho. Ele era pequenininho, tinha coisa de, sei lá, uns 5 centímetros. Ele era todo de metal, né, parecia que era de prata, mas eu não sei se era de prata, né, de fato. E aí a mulher falou pra minha mãe que minha mãe deveria guardar aquele santinho na sua bolsa, que aquele santinho ia guardar minha mãe, ia proteger minha mãe, ia defender a minha mãe de todo mal. E aí, segundo a minha mãe, ela disse pra ela que ela só deveria mantê-lo sempre guardado dentro de uma bolsinha, nunca abrir o zíper, porque ele iria fugir se ele ficasse, né, exposto. E minha mãe achou uma completa balela aquilo que a moça falou pra ela. Nós não sabíamos o que era aquilo, com quem nós estávamos lidando e quem de fato era aquele santo. E aí, a minha mãe chegou em casa, né? Mostrou pra gente. Eu lembro até hoje como era a imagem daquele santinho, né, daquela imagem de ferro, né? De prata. E minha mãe contou aquela história. Eu não acreditei em nada. Falei, essa mãe tá viajando, mãe. Isso é história pra boi dormir. E aí, a minha mãe sempre pegava esse santo e orava, pedindo proteção, pedindo pra que ele abençoasse, prosperasse, fazendo aquele tipo de reza. E aí, gente, um dia, minha mãe foi abrir a bolsa. Aí a bolsa estava aberta, né? Ela foi pegar a bolsa para pegar o santinho, né? Cadê o santo? Aí minha mãe entrou em desespero e falou, olha, vamos procurar esse santinho porque ele tá aqui. Tá perto de casa. E aí ela falou, olha, a moça falou que se ele desaparecesse, que era pra gente procurar em volta da casa, porque a gente ia encontrar ele. E eu não acreditava, gente. Eu não acreditava. Eu não tinha conhecimento do reino espiritual, do reino das trevas. Não tinha nenhum. Então, na minha cabeça, tudo aquilo era história. Igual folclore, né? Que a gente estuda na escola. A gente tem um conhecimento, mas jamais chega a imaginar que de fato aquilo é real, né? Nenhuma criança vai ter esse entendimento que aquilo de fato é real, que é algo espiritual. E aí eu lembro que eu e minha irmã começou a procurar. Nesse local onde nós morávamos, era uma casa e ela tinha um terreiro. Na Bahia, quando a gente fala terreiro, não é o local onde são feitos rituais, como a gente conhece hoje em dia, né? Terreiro de Umbanda, terreiro de Macumba, enfim. Na Bahia, terreiro é a área externa de uma casa. E era chão batido. E eu lembro que eu e minha irmã começamos a procurar esse santo. E aí eu lembro que eu abri a cancela, porque a gente morava numa área cercada. E era uma área, né, de estrada e tinha bastante areia. E aí eu comecei a procurar, até que eu encontrei um rastro. Parecia que alguém tinha pegado uma vareta e começado a passar assim na areia. E aí quando eu encontrei aquele rastro, eu gritei minha irmã. Falei, minha irmã, eu acho que eu sei onde está o santo. Chamei ela e a gente começou a seguir aquele rastro. Seguir aquele caminhozinho que parecia que era uma vareta que tinha feito.
A gente não chegou a andar, acho que, sei lá, 10 metros seguindo esse rastro. Adivinha quem tava no final do rastro? Aquele santo em pé. Cara, naquela hora a gente tomou um baita susto. A gente entrou em desespero. Lógico, tivemos que pegar a imagem, porque minha mãe queria a imagem. E quando a gente chegou em casa, que a gente deu aquela imagem para minha mãe, e aí eu nunca esqueci aquilo. E quando foi, há uns, sei lá, 2, 3 anos atrás, acho que você que tá vendo esse vídeo vai lembrar do caso Lázaro, que foi um assassino que foi procurado por muito tempo pela polícia. E várias reportagens mostravam os policiais percorrendo, né, vários lugares para tentar encontrar esse homem. E em cada lugar que eles passavam, eles encontravam sinais de rituais. E aí, quando encontraram esse rapaz, um dos policiais prestou, né, entrevista e disse que eles entenderam que eles não estavam apenas guerreando, buscando por alguém comum, mas era alguém que tinha habilidade espiritual. Aquele policial foi extremamente sábio e tinha um conhecimento do campo espiritual assim que é muito raro se encontrar hoje em dia, de pessoas comuns, né? Não de pessoas que vivem dentro da igreja ou têm conhecimento da palavra de Deus, mas alguém comum ter esse tipo de conhecimento é muito raro. E ele disse na entrevista que foi preciso eles orarem para que Deus revelasse onde estava aquele rapaz e que se ele estivesse invisível, que Deus revelasse. E não é que Deus revelou. Os caras disseram que se era passar por ele, não tinha visto ele. Só depois da oração que Deus tirou aquela capa de invisibilidade. E aí eu comecei a juntar os pontos, falei, cara, só pode ser a mesma entidade daquela que minha mãe falava e tinha dentro de casa. Porque nós não éramos evangélicos, nós não éramos cristãos. Minha mãe falava que ela era católica, mas nunca ia na igreja, nunca ia na missa. Era só o título. E eu lembro que quando a gente chegou em casa, né, com aquela imagem, eu falei pra minha mãe, nós não vamos ficar com essa imagem aqui não, mãe. Nós vamos quebrar essa imagem, vamos jogar fora. E graças a Deus, eu creio que ali era o Senhor, né, atuando através daquilo que eu tava falando com a minha mãe. Não tinha conhecimento ainda sobre o reino espiritual, nem sobre o Senhor. O Senhor tocou no coração da minha mãe e ela jogou fora aquela imagem. E aí, lembrando desse fato do caso Lázaro, do caso que aconteceu lá em casa, eu liguei os pontos. E o Senhor me trouxe exatamente o entendimento. Olha, o campo espiritual, o reino espiritual, ele é muito poderoso. Quer você saiba, quer você não saiba. Quer você creia, quer você não creia. Quer você tenha entendimento ou não, ele está agindo, trabalhando. O reino espiritual, neste momento, enquanto eu estou gravando esse vídeo, está atuando. Existem batalhas aqui que são invisíveis aos nossos olhos, mas existem demônios e anjos lutando, guerreando, porque demônios querem me matar neste exato momento. Neste exato momento, enquanto você assiste isso, tem demônios querendo matar a tua vida, tirar, ceifar a tua alma. Mas existem anjos do Senhor ao teu redor, te guardando. E qual que é o intuito de eu contar essa história que aconteceu com a gente em casa e desse caso Lázaro? Reino espiritual é extremamente poderoso. Por isso que nós precisamos dar prioridade à nossa vida espiritual, meu irmão. Por isso que você precisa dar prioridade à tua vida espiritual. Não é à toa que a Bíblia nos ensina: busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A nossa primícia tem que ser a nossa vida espiritual, o conhecimento do campo e do reino espiritual, o conhecimento das áreas e das leis espirituais, porque nós não estamos neste mundo lutando contra pessoas, não. Existe uma luta que é espiritual e se nós não estivermos munidos e preparados, a gente vai perder essa batalha. A gente vai sofrer consequências que não era para nós sofrermos. A gente vai passar por dores que não era para nós passarmos. A gente vai passar por bocados que não era pra gente estar passando. Satanás é poderoso. Seus demônios são poderosos. Mas eu tenho uma novidade. Não é novidade, eu tenho uma notícia pra você. Existe um que é o Todo-Poderoso, que na sua manifestação destruiu todas as obras de Satanás. João diz que para isso se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer, para destruir todas as obras de Satanás. Então, ainda que eu tenha te mostrado como o reino espiritual é poderoso, eu quero te dizer, nada é mais poderoso que o nome de Jesus. Nada é mais poderoso que o sangue de Jesus. Não sei qual é a potestade, o principado, qual que é o dominador, qual que é o poder, qual que é o ser que está lutando contra a tua casa, contra a tua família, contra os teus filhos, contra o teu casamento. Deixa eu falar uma coisa para você, nada desses
é mais poderoso. Nenhum desses tem mais poder do que Jesus. Porque para isso Jesus se manifestou para destruir, desfazer toda hierarquia, todo poder, todo principado, toda potestade, todo dominador. Tudo isso é sujeito aos pés de Cristo. Se até hoje você tem enfrentado batalhas espirituais, lutado contra seres espirituais que você acha que você não tem capacidade de vencê-las, deixa eu te falar, se capacite, se revista do poder de Deus, tome posse do nome, do sangue de Jesus. Eu quero ver se algo ou alguém vai conseguir derrotá-lo. Eu quero ver se existe algum poder, alguma magia negra que resista ao nome e ao sangue de Jesus. Porque esse poder, esse nome está disponível a qualquer um. Olha o exemplo que eu dei. Esses policiais não eram nenhuma autoridade espiritual, mas eles usaram o nome e o sangue de Jesus. E Satanás teve que bater em retirada. Os poderes das trevas teve que se render ao nome de Jesus. Por isso, Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então não tem mais nome poderoso do que o nome de Jesus, não, meu irmão. Então clame por esse nome, declare esse nome na tua casa. Tem casamentos aí que está sob domínio de feitiçarias, de obras de macumbaria, obras de magia negra. E os cônjuges estão vendo tudo acontecendo e estão de braço cruzado. Não toma posse do poder que há no nome de Jesus para guerrear e declarar: o sangue de Jesus tem poder sobre o meu casamento. Eu declaro o sangue de Jesus sobre o meu casamento. Eu quero ver qual obra do diabo, qual magia negra, qual obra de macumbaria vai resistir ao nome de Jesus, meu irmão. Não vai, porque o nome de Jesus está sobre todo nome. Não tem poder maior e nem autoridade maior. Então, se você viu aqui como as trevas, como o poder das trevas é grande, entenda uma coisa: o nome de Jesus, o sangue de Jesus é muito mais poderoso. Tem muito mais poder. Porque foi para isso que ele se manifestou, foi para isso que Jesus pagou o preço naquela cruz. Para que ele nos capacitasse a vencer todas as obras de Satanás. Então declare hoje o nome de Jesus sobre a tua casa, o teu casamento, os teus negócios, os teus filhos, sobre os vícios que você tem até aqui enfrentado sozinho. Você não vai vencer esse vício. Pelo teu esforço não, mas pelo nome, pelo sangue de Jesus. Clame, clame, e você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver o poder de Deus atuando e te fazendo alcançar o que até aqui era impossível. O que até aqui você, suando, se esforçando, não havia conquistado. Há poder no nome e no sangue de Jesus. Use dele. Use. Tome posse. E você vai ver o que Deus pode fazer na tua casa.